Irmãos, há aproximadamente 2.800 anos atrás, quanto tempo, não é? Quase 3 milênios. Eis que passava sobre a face da terra um homem que teve experiências profundas com Deus, experiências marcantes com o Senhor. Um homem que a sua história, até os dias atuais, fala ao nosso coração. Traz uma revelação profunda às nossas vidas. Nos ensina que é melhor obedecer o Senhor, que é melhor observarmos aquilo que Deus quer para as nossas almas e fazermos a vontade dEle a cada instante. E às vezes, irmãos, nós nos assemelhamos a este homem. Muitas vezes nós agimos de forma semelhante. Muitas vezes nós queremos fugir da presença de Deus, mas é preciso cuidado, porque nessa fuga pode existir uma baleia te esperando, um peixe grande te esperando. E eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 1. Profeta Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Quero ainda pedir aos irmãos que deixem a sua Bíblia aberta, já que no decorrer dessa palavra vamos ver outros textos para a honra e para a glória do Senhor. Jonas, Deus ainda usa quem foge. Será que você é um Jonas na tua caminhada? Como é o teu proceder diante do Senhor? Diante do chamado de Deus, como é o teu proceder? Jonas capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Ouça com atenção. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Oh Deus, fala conosco nessa noite. Dá-nos a revelação da Tua Palavra, o entendimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Jonas foi um homem grandemente usado por Deus. Certamente era um homem fiel ao Senhor, mesmo sendo fujão. Mesmo tendo fugido da obrigação que Deus o havia comissionado, mesmo assim, com certeza, era um homem de fé. Um homem que tinha comunhão com o Todo-Poderoso. Haja vista que Deus se manifesta a ele, Deus o incumbe de uma missão grandiosa, poderosa, e vamos ver no decorrer desta palavra que essa missão foi bem sucedida. Eis que Deus usa, irmãos, homens que se dispõem a fazer a sua vontade. E com essa palavra de hoje eu quero chamá-los a atenção para que possamos estar sempre prontos para ouvirmos a voz do Senhor, para ouvirmos aquilo que Deus quer. Eu sei que quando nós falamos de Jonas, a primeira imagem, talvez, a primeira imagem que vem à nossa memória é a baleia. Até porque quando crianças ouvimos a respeito da baleia, do grande peixe que engoliu Jonas. E o nosso coração incrédulo muitas vezes questiona também: como um homem pode sobreviver no ventre de um peixe? Como um homem pode sobreviver 3 dias? Amados, não questione o poder do Senhor. Porque Deus que tirou Jesus da tumba, tirou Lázaro da tumba, é o mesmo que pode conservar Jonas no ventre de um peixe e pode fazer grandes coisas pela tua vida, grandes coisas pela tua existência. Oh, glórias! Mas o foco da nossa palavra com certeza não é Jonas, o homem da baleia, mas Jonas, o homem de Deus, o homem que foi usado poderosamente pelo Senhor. E é necessário entendermos, queridos, que quando o Senhor chama um de nós, Ele tem a liberdade para corrigir a tua vida. Ele corrige, Ele salva, oh glórias! E o Senhor usa da forma que achar conveniente os seus escolhidos.
E o Senhor mostra o seu poder e a sua glória através daqueles que assim deixam se mover pelo Espírito Santo do Senhor. Jonas viveu há aproximadamente 2.800 anos atrás. Entre os anos 790, 750, eis aí o tempo em que ele foi profeta em Israel. Naqueles dias, o rei era Jeroboão II. Amados, dias complicados, difíceis, mas o Senhor sempre levanta os seus em dias fáceis, mas também em dias difíceis. Quando nós olhamos para Jonas, aprendemos, amados, que às vezes o inimigo, a missão que o Senhor nos concede não é tão fácil. Na verdade, a missão de servir o Senhor sobre a face da terra não é uma missão fácil. Não, de forma alguma. A missão que nós temos nas mãos é para honrar o Todo-Poderoso, é para glorificar o Criador, é para nos deixar mover pelo Espírito Santo do Senhor, seja qual for o preço que você tenha a pagar. Entenda isso, irmãos. Nós não estamos aqui, queridos, para vivermos segundo a nossa vontade, mas sim observarmos a vontade daquele que nos chamou, para que dele sejamos servos. Entenda sempre isto. Nós precisamos servir o Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Jonas, certamente um homem que tinha comunhão com o Senhor, era profeta, tinha comunhão com o Todo-Poderoso, mas no momento ele ficou estremecido com a missão que o Senhor concedeu. Às vezes a missão que Deus concede a você não é aquela que você queria. Haja vista que precede a missão a necessidade de uma vida santa, reta, de obediência com o Todo-Poderoso, observando a sua palavra, praticando a sua palavra, fazendo aquilo que Deus determina para as nossas almas. Jonas, um homem que honrou o Senhor, mesmo após momentos de fugas, mas experiências grandiosas, ele viveu com Deus com certeza. Amém? Nos textos que nós lemos, Jonas capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, nós vemos o chamado deste homem, mas também vemos a fuga do Jonas. Eis mais uma vez o texto. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: o Senhor falou com Jonas. O Senhor falou com Jonas. E Deus disse a Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aleluias! Amados, o texto deixa claro que o Eterno tinha comunhão com o Jonas, que o Senhor conhecia este homem. O texto deixa claro que Deus conhecia Jonas a ponto de comissioná-lo a uma grande missão. Eu quero fazer um paralelo com a tua vida. Deus conhece a tua vida. Não pense que você é invisível aos olhos de Deus. O Senhor sabe quem é você, Ele sabe quais teus propósitos, Ele sabe porque você tem fugido para Tarsis, Ele sabe porque você está vivendo a desobediência, Ele sabe todas as coisas. Mesmo ouvindo a voz do Senhor, muitas vezes não queremos obedecê-lo. É necessário um cuidado muito grande com relação a essas questões. Ouça a voz do Senhor, obedeça a voz do Todo-Poderoso. Quando o Senhor chamou Jonas, amados, e o enviou a Nínive. Nínive estava a aproximadamente 1.200 quilômetros de Jope. Aproximadamente 1.200 quilômetros. Era uma caminhada difícil. Desertos, montanhas, vales, enfim. Uma caminhada difícil. Nós sabemos que naqueles dias os meios de transportes eram rudimentares, difíceis. Mas o que pesava, amados, em relação a Nínive, não era a distância.
Até porque ele decidiu fugir para Tarsis, e Tarsis, conforme os historiadores, a aproximadamente 3.000 quilômetros de Jope, lá pelas bandas da Espanha. Eis um barco daquela época, para fazer uma viagem de 3.000 quilômetros, não era fácil. Mas Jonas, amados, embarcou e foi para Tarsis. Só que não chegou a Tarsis, não chegou. É necessário um cuidado muito grande quando o Senhor te chama, te comissiona, para que você não vá em direção opostas. Muitas vezes o Senhor te envia para o norte, você quer ir para o sul, de leste para o oeste. Nós temos que obedecer o Senhor e cumprir a vontade dEle, mesmo que a vontade do Senhor não seja agradável às nossas vidas, aos nossos olhos. Irmãos, o problema de Jonas com Nínive não era a distância, até porque ele optou por um lugar mais distante, e distante de Nínive. Nesse caso, quase 4.000 quilômetros de Nínive. O que pesava no coração de Jonas era uma espécie de bairrismo, quando ele olhava para Nínive. Nínive, na Síria, uma cidade má, um povo ruim. E Jonas olhou para aquele povo e não conseguia entender a misericórdia de Deus para com eles. Ele não conseguia entender a misericórdia. Jonas sentiu no seu coração: não, esse povo não merece Deus, esse povo não são dignos de serem alcançados pela graça do Senhor. E às vezes, amados, nós olhamos hoje para aqueles que estão ao nosso redor, e a exemplo de Jonas, não é exemplo, mas como ele fez, fugimos, não para Tarsis, mas fugimos para o nosso canto, e deixamos esse povo que carece tanto da misericórdia de Deus, mas não levamos a palavra do Senhor. É preciso entendermos, amados, que a palavra de Deus, ela serve para nos chamar a atenção, para que nós possamos visualizar a vontade de Deus e observar a vontade do Senhor. Você já parou para observar por que não fazes a obra? Você já parou para analisar por que você não prega para teu vizinho, para teu amigo? Por que você não faz assim? Às vezes, amados, é o ego que fala mais alto, o orgulho que fala mais alto, os preconceitos que falam mais altos. Às vezes você não fala por vergonha, porque o teu ego é alto, e você não quer baixar-se ao nível do teu amigo para falar de Cristo Jesus. A vergonha é um grande problema em relação a essas questões. No entanto, nós somos chamados pelo Senhor, não para fugirmos. Não seja um servo fujão, mas seja um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus, que observa a palavra do Eterno. E mesmo que Nínive esteja a mais de 1.000 quilômetros, mesmo que as dificuldades em falar com o teu próximo sejam tão grandes, não deixe de falar, não deixe de falar, porque eis a missão de Deus para a tua vida. E às vezes, amados, nós temos essa tendência de querermos realmente fugirmos da presença do Eterno. Já notou isto? Nós temos uma facilidade muito grande em fazermos tudo nesse mundo. Dia desses, a pastora estava falando o seguinte: ela não estava muito bem de saúde, sentindo umas dores. Até falei, fica em casa. Ela disse: se fosse horário de trabalho, eu estaria indo trabalhar, porque eu não iria para a casa de Deus. Veja como são as coisas. Muitos fogem da presença do Senhor, porque o Eterno chamou para congregado louvarmos e bendizermos o seu santo e maravilhoso nome. E Davi, o rei Davi, já entendia tudo isso. No Salmo 139, versículo 7, ele afirma: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Portanto, não fuja da face, da presença de Deus, mas procure fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que Deus determinou para a tua vida. Amém? Cuidado com o peixe. Tem um grande peixe te esperando logo ali, após a esquina. Não fuja da presença do Senhor, não fuja, não vale a pena.
Jonas 2, versículos 1 e 2. Mais uma vez, livro de Jonas, capítulo 2, versículos 1 e 2. Ouçam. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Amém, queridos? Oh, glórias! Irmãos, nós não entendemos o agir do Senhor. E se você afirmar para mim, eu entendo o agir de Deus, você não conhece Deus. É impossível entendermos o agir do Senhor. Deus poderia usar de muitas formas para corrigir o Jonas. Deus poderia, de muitas formas. Talvez alguém para prendê-lo, para impedi-lo de acessar o barco. 1000 formas. Mas o Senhor mostra a sua glória. O Senhor mostra o seu poder. Nada na palavra de Deus é por acaso. O Senhor tem um objetivo em cada vírgula da sua palavra. O grande problema é que nós não observamos aquilo que Deus quer nos ensinar, aquilo que Deus quer falar conosco. Irmãos, nessa parte do livro de Jonas, nós vemos a misericórdia de Deus. Vimos ainda a sua correção amorosa para com aquele homem. Nós vimos que o Senhor não olhou, Jonas, profeta, vou pegar leve com ele. Não, o Senhor não tem essa visão. O Senhor é justo e Ele determina que nós o obedeçamos, não segundo o nosso entendimento, mas segundo aquilo que Ele determina para as nossas vidas, para cada um de nós. Amém? Entenda dessa forma. Não é da tua forma, não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Oh, glórias! É do jeito do Senhor. Nós sabemos, conhecemos a história, sabemos que Jonas foi ao porto de Jope e embarcou em um navio. Entrou naquele navio em direção a Tarsis, diz os historiadores, aproximadamente 3.000 quilômetros de Jope, lá pelas bandas da Espanha. Mas o Senhor tinha uma missão diferente. O Senhor tinha algo diferente para a vida de Jonas. Não é segundo o teu entendimento. Não é segundo o teu coração, é segundo o entendimento de Deus, é segundo o coração de Deus. E o Senhor foi misericordioso para com aqueles que estavam no navio. E diz a palavra que uma tempestade alcançou aquele navio. E a situação ficou muito difícil, mas muito difícil mesmo. Eis que Jonas reconhece que ele era o culpado, que ele era o culpado. E ele decide, e ele toma uma decisão impactante, amados. Vale ressaltar, queridos, que o Senhor Deus não é vingativo nesse aspecto. Não, de forma alguma. Mas o Senhor usa dos seus meios para nos trazer de volta aos seus caminhos, à sua vontade. E às vezes os meios que o Senhor usa, eles nos impactam, eles mexem com a gente. Nesse caso, amados, a palavra diz que eis que o navio estava sendo balançado pela tempestade, a situação estava difícil, os marinheiros assustados porque o navio estava a ponto de naufragar, eis aí o problema. E Jonas sabia que era a mão de Deus. Jonas reconhecia que era a mão de Deus. Jonas era um homem que era íntimo de Deus. Jonas era próximo ao Senhor. Ele ouvia a voz do Eterno. Ele sabia que estava desobedecendo a Deus. Não te faças de desentendido na tua jornada. Não te faças. Eu não sabia que era assim. Eu não sabia. Não haja dessa forma, porque você sabe quando está errado diante do Senhor, você sabe quando os problemas vêm sobre a tua vida em decorrência da desobediência, você sabe. Jonas, ele optou, irmãos, por ser jogado no mar. Ele falou aos marinheiros: joga-me no mar, joga-me. Sabe por que ele sabia? Sabe por que ele pediu para ser jogado ao mar?
Ele sabia que tinha um Deus misericordioso, que tinha uma missão para a sua vida, que não o desampararia. E da forma mais inusitada possível, irmãos, da forma mais inusitada. A palavra diz que eis um grande peixe. Que tipo de peixe? Possivelmente uma baleia, claro. Um tipo de peixe, uma espécie de peixe. O engoliu. E ele ficou no ventre do peixe por 3 dias. Amém? Amados, nós precisamos entender que Deus pode todas as coisas. E certamente quando Jonas entendeu que estava no ventre daquele peixe, e vivo, eis aí a oportunidade que o Senhor concedeu para que houvesse uma restauração, para que houvesse uma volta à presença do Todo-Poderoso. Eu não sei qual é o peixe da tua vida, eu não sei qual é o peixe que tem engolido a você, mas é o tempo oportuno para que no ventre do peixe você reconheça quem é o teu Deus. E a exemplo de Jonas, você ore e clame pela misericórdia de Deus sobre a tua vida. Ah, mas pastor, como é que Deus pode ouvir a oração de alguém que está no ventre de um peixe? Deus ouve a oração daqueles que estão no cume do monte, no sopé do monte, daqueles que estão à beira da praia, deitado numa cama, debaixo da cama, em cima do telhado. Deus ouve a oração, Deus ouve a voz daqueles que se achegam a Ele, não importa o lugar. Não importa o lugar, Deus ouve. Basta que você reconheça a mão de Deus e ore e clame ao Todo-Poderoso. Essa história de Jonas, ela nos ensina também que é preciso um cuidado muito grande com a desobediência. Nós sabemos, irmãos, que nesses últimos tempos as pessoas não estão levando a palavra de Deus a sério. As pessoas agem como se Deus fosse um servo, como se Deus fosse alguém, um empresário. Deus fosse um empresário, dono de um banco, um banqueiro, sei lá o quê, coisa desse tipo. E as pessoas chegam a Deus visualizando desta forma. Mas amados, quando a palavra diz que Deus é o Rei soberano, nós precisamos ver Deus dessa forma, como o Rei soberano. Cuidado com a tua desobediência. Cuidado para você não ferir a vontade do Senhor. Cuidado para você não achegar à presença de Deus de uma forma totalmente equivocada, sem o temor, sem o zelo, sem a misericórdia. Cuidado para você não viver de qualquer jeito diante do Todo-Poderoso. Cuidado para que a tua visão não seja deturpada pela tua ganância, teus interesses, pelos enganos desses últimos tempos. E que você busque Deus apenas para receber a bênção, ao invés de colocar-se como Jonas, pronto para servir ao Senhor. Porque Jonas servia ao Senhor depois que o Eterno o tirou do ventre do peixe. Nós precisamos ter esse cuidado, amados, para que a nossa vida seja exclusivamente para honrar, para glorificar o Todo-Poderoso em cada instante. O Senhor sempre tem propósito na tua vida. Deus é um Deus de propósitos. Não entenda errado, no entanto, o propósito de Deus na tua vida. Busque conhecer Deus, saber quem é o Senhor. Amém? E entenda ainda o exemplo de Jonas. Deus, amados, ama-nos de uma forma tão grande. Deus nos ama de uma forma tão poderosa, que Ele há de fazer coisas para que você não siga na desobediência. É melhor viver em obediência do que experimentar a mão de Deus trazendo sobre a tua vida a correção, como fez com Jonas, para que você possa voltar à presença do Todo-Poderoso. Amém? Mais uma vez, cuidado com o peixe que te aguarda na próxima esquina. Cuidado. Cuidado. Seja obediente ao Todo-Poderoso. Versículos 1 até o 3, Jonas 3. Jonas 3, do versículo 1 até o 3. Ouça. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo.
Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Oh, glórias! Irmãos, o Senhor não desiste de você. Deus não desiste de você. A palavra desistência não está no vocabulário de Deus. Não, não está. O Senhor te chamou, Ele te comissiona. Você o nega, você foge para Tarsis. Deus não desiste. Apenas espera para o tempo da correção, porque a correção de Deus virá sobre aqueles que fogem. Ele não abre mão da tua vida. Não, não abre. Fique atento a essa situação. Queridos, a palavra diz que Nínive era uma cidade importante para Deus, importante diante do Senhor. Existia naquela cidade muitas pessoas, era uma cidade muito grande. E o Senhor amou aquele povo. Era um povo difícil, os assírios eles eram difíceis. Era um povo mau, um povo grande. Muitas vezes em embate com Israel, trouxe grandes problemas ao povo de Deus. Mas o Senhor, amados, nos ensina nesta palavra, que não há um homem ruim a ponto de ser esquecido por Ele. Não existe um povo ruim que Deus vire as costas a eles. O Senhor, na verdade, quer que exista Jonas, que existam Jonas, que ouçam a palavra. E a palavra do Senhor para os Jonas do século 21 é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Oh, glórias! O Senhor fala para você: vá até Nínive e pregue o Evangelho. Vá até Nínive e pregue o Evangelho. A minha misericórdia é para com eles. O meu amor é para com eles. E parafraseando a história, muitos estão partindo para Tarsis. Embarcam no primeiro navio para Tarsis. Não querem saber de ouvir a voz do Todo-Poderoso. Mas, após a segunda oportunidade, após a segunda chance, Deus deu mais uma chance a Jonas. Deus o tirou do ventre daquele peixe. Deus o comissionou. Deus manteve de pé o chamado que Ele deu originalmente ao profeta. Eis que Jonas dirige-se a Nínive. Eis que Jonas, de certa forma, meio que contra gosto, ainda contra gosto, mas ele foi até Nínive. E chegando naquela cidade, amados, ele falou do amor do Senhor, ele testemunhou de Deus, ele pregou a palavra, ele ensinou aquele povo a necessidade de reconhecer o Deus Criador como Senhor e Salvador. E para surpresa dele, e de certa forma para desgosto também, eis que Nínive dobra-se aos pés do Senhor. Por que desgosto, irmãos? É preciso entender que os assírios não eram um bom povo, não eram amigos. Jonas zelava por aquilo que era de Deus. E ele não conseguia entender como a misericórdia do Eterno podia alcançar um povo tão ruim. Podia alcançar um povo tão mau. Ele não conseguia entender essa situação, mas ele obedeceu à voz do Criador. E quando ele chegou a Nínive, diz a palavra que ele fala do amor do Senhor, ele fala do poder de Deus, ele fala a respeito da necessidade de uma mudança urgente, de uma mudança de vida. Nesse aspecto, irmãos, é mais uma lição que o Senhor nos dá. Nós temos uma facilidade muito grande de olhar para os ninivitas, para os nossos próximos. Olhar para eles e não conseguirmos ver como alcançados pela misericórdia de Deus. E não conseguimos vê-los como objeto da misericórdia de Deus. E retemos a palavra, não falamos,
Ah, esta pessoa, não vou perder tempo em falar de Jesus. Fale de Cristo. Quem faz a obra é o Espírito Santo do Senhor. Seja a boca de Deus, onde quer que você esteja. Chamo-lhes a atenção para Jonas, capítulo 3, versículos 5 e 6. Ouça como Deus agiu naquele lugar. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. 7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, prove coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco. Assim os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. 10. Viu Deus que fizera como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Amém? Eis que havia na boca de Jonas uma sentença contra Nínive. E Jonas falava dessa sentença. E eles entenderam que era melhor obedecer ao Senhor e cumprir a vontade de Deus. E a palavra diz, amados, que o Senhor os abençoou. E houve um grande mover naquele lugar. E vidas dobraram-se. Na verdade, toda a cidade, do rei ao menor, até os animais, dobraram-se diante do Todo-Poderoso. Dobraram-se diante do Senhor. Não ache, não conclua, não entenda que a tua palavra é vazia. Apenas obedeça aquilo que Deus determina. Amém? Apenas obedeça. Talvez você fale, mas eu não sei muito bem o que falar. Fale o que você sabe. Eu não sei como pregar. Prega o que você sabe. Amados, é preciso descomplicar aquilo que o homem complica. Em relação a Deus, descomplique a tua visão, o teu entendimento. Porque quem faz a obra é o Senhor, é o Todo-Poderoso. É Ele que muda a nossa sorte, é Ele que muda a nossa vida. Entenda, amados, que para alcançar alguém, Deus trabalha de formas diferentes, às vezes incompreensíveis, mas é preciso que haja no coração o sentimento que dominou os ninivitas. Eles entenderam quem era Deus, e diz a palavra que se converteram, e Jonas pôde contemplar toda uma cidade dobrada diante de Deus. Como eu disse antes, Jonas era um tanto quanto bairrista. Ele não conseguia entender como Deus estava alcançando um povo pagão, um povo tão mau. E ao invés de Jonas alegrar-se com a grande bênção de Deus, diz a palavra que ele murmurou, ele reclamou de Deus. Mas o Senhor chamou a atenção, e eis que Jonas foi alcançado também pelo favor do Todo-Poderoso. Amém? Deus tem chamado você. Tens fugido? Em qual navio você embarcou para Tarsis? Você sabe onde é Tarsis? Tarsis é o lugar onde você se esconde da presença de Deus. Eis aí um lugar distante. Eis um lugar distante. Mas compreenda, irmãos, Deus corrige porque Ele ama e Ele quer mudar a nossa vida. Deus quer salvar as pessoas, quer alcançar as pessoas, e Ele quer que você seja profeta dEle, boca dEle para essas pessoas, que você leve a mensagem de salvação. Não se importe com as condições que esse povo hoje apresentam no dia a dia.
Não olhe para essa situação, para a dureza de coração, para a insensibilidade da nossa cidade, porque essa cidade é dura, é insensível. Mas não olhe para isto. Olhe para Deus e para a missão que Ele colocou nas tuas mãos e pregue a palavra do Senhor. Amém? Não seja um profeta fujão. Cuidado com o peixe, ele pode estar na próxima esquina aguardando você. E o tratamento de Deus pode ser dolorido na tua vida. É melhor que haja esse mover, essa obediência e deixar-se guiar pelo Espírito Santo do Senhor. Que Deus, amados, nos faça entender a necessidade de vivermos a vontade dEle a cada instante, a cada minuto. Observarmos o seu chamado, obedecermos o seu chamado e nos deixar tomar pelo seu santo e bendito Espírito a cada instante, a cada minuto. Amém? Vamos orar. Senhor, desperta-nos para que a nossa vida seja, Senhor, de obediência, que sejamos sensíveis à Tua voz, observadores e cumpridores das Tuas ordens. Que nós, ó Deus, a exemplo de Jonas, possamos sair do nosso local, irmos até Nínive, para que ali a palavra seja manifesta e vermos a Tua glória sobre a vida daqueles aos quais Tu nos comissionou, Tu nos enviou. Senhor, fala sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Lembre-se, Jonas, ele fugiu, mas tinha um peixe na sua rota de fuga. Não fuja. Talvez tenha um peixe na tua rota de fuga. Fique atento. Amém? Mensagem 1380.